Olá, eu sou Eduardo Lourenço, sou produtor cultural e me inscrevi na LAB, Lei Aldir Blanc, fase municipal, aqui em Taubaté, no edital Prêmio Dona Benta, na categoria Produtor Independente. Eu trabalho há 20 anos com produção cultural. Comecei com música, produzindo banda e representando alguns grupos de cultura popular da região e de fora. E em 2016 eu profissionalizei isso, eu montei a Aguarrás Produtora. E de lá para cá venho trabalhando com pessoas jurídicas, representando grupos de diversidades culturais, de música, teatro, dança e cultura popular, da região e de outros lugares desse rincão do Brasil. Estes são alguns contratos com o SESC, desde o tempo de pessoa física até os meus trabalhos como pessoa jurídica, fazendo representação de grupos da região e fora. Destaque aqui no final para o último trabalho do afoxé Mestre Moa do Catendê, que foi no Carnaval de 2018. E depois também o espetáculo Samba de Maria, com a sambista Luara Oliveira. Eu acredito na importância e formação de cada profissional. Todo mundo tem que se reciclar e tentar fortalecer as suas atividades. Eu, no meu caso, como produtor cultural, tenho essa diversidade de trabalhar com teatro, música, dança, as contações de histórias, enfim. Então são diversos cursos preparando e engrossando o caldo dessa carreira. Com esses 20 anos de trabalho com produção cultural, eu passei a me dedicar no entretenimento cultural, porque eu acredito no entretenimento como cultura, sempre com valor agregado, trabalhando, usando a arte e cultura a serviço da educação. Educação qual? Educação para a vida, formação de plateia, para os diversos espetáculos, seja de teatro, dança, música, contação de histórias e cultura popular, que a nossa região é riquíssima nisso. Eu destaco, nesses anos todos, do meu trabalho, esse aqui, ó, O Urso, chamado Experiência Tchekov, é do russo Anton Tchekov, que a gente fez o seguinte, foi uma apresentação que aconteceu no segundo Festival Gastronômico de Taubaté. Eu trouxe essa apresentação para um restaurante, o Santa Figueira, e na ocasião eu fiz a apresentação teatral, mais uma degustação e uma bebida russa. Foi bem bacana, o público gostou, uma coisa bem diferente. Outro destaque nesse tempo, isso aqui foi em 2015. Isso daqui foi do começo do ano 2000, uma produção que eu participei na segunda temporada desse espetáculo aqui, o Apocalipse, da incrível Cia Cadê Otelo. Era um espetáculo bem bacana, a adaptação era do Alberto Santiago e a direção do nosso querido Marcelo Deni. Eu fiz a segunda temporada e ainda produzi a parte musical desse espetáculo. Foi legal. Outro destaque, já mostrando quanto tempo de carreira, ó, esse aqui é em 2005, foi o Ecovale, o terceiro encontro de meio ambiente do Vale do Paraíba. Eu assinei a curadoria da programação artística e cultural. Na ocasião, eu trouxe vários grupos de cultura popular da região, Moçambique, Congadas, até o maracatu presente aqui na nossa região. E eu fiz, foi muito bacana. Na época eu assinei como Eduzeira na Arte, tá aqui do cantinho, junto com os apoiadores do evento. Isso aqui foi junto com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Estado de São Paulo. Foi um evento bacana. Outro destaque que eu dou aqui, nesses anos, é a produção que eu fiz artística e a representação da Luara Oliveira, uma grande sambista aqui, representante do samba na nossa região, aqui, mais no Rio, em São Paulo também. Eu produzi 2 espetáculos dela. O primeiro autoral que chamava Tempero, inclusive tem algumas canções minhas, Tempero dá nome a isso, e o grande espetáculo, foi um grande sucesso,
Samba de Maria, com apresentações no Sesc, em Rio de Janeiro e várias cidades aqui de São Paulo também. E nesse trabalho todo, eu sempre me especializei indo atrás de cursos e tudo mais, ó, de produção executiva, produção cultural, trabalhando, sempre me preparando para embasar essa carreira que eu escolhi. E aqui um apanhado geral mostrando os trabalhos nesses últimos anos. São várias produções e participações em Semanas Monteiro Lobato, festas do folclore, mostras de teatro e festivais de teatro também, a Festa do Quiririm, Aniversário da Cidade, a Ecovale, as 2 edições da FLIT, a apresentação do espetáculo Urso na segunda-feira gastronômica, a Mostra Gastronômica de Taubaté, uma diversidade de apresentações culturais. Bom, com esses anos todos de produção, essa questão de montar uma produtora, fora a representação e produção de grupos, né, da região e de outros lugares, como eu falei, eu usei essa produtora e o meu feeling produtor para produzir os meus trabalhos como contador de história, como arte educador sociocultural, como ator e músico compositor. Então, para encerrar essa apresentação, eu vou tocar para vocês, vou apresentar uma canção que eu fiz, eu citei agora há pouco, né, do Maracatu aqui do bairro. Vou apresentar uma canção para vocês que eu fiz há alguns anos, chamada As Voltas com Maracatu. Sonhos na Serra Azul, em meio a rosais e a várzea, o som dos tambores seduz, em cada batida ecoa um som de alegria repleto de luz, em meio a rosais e a várzea, o som dos tambores seduz, em cada batida ecoa um som de alegria repleto de luz. Na igreja com anjos alados, trombetas vêm anunciar baques marcados, virados, tambores rasgados por ouvir e amar. As voltas com Maracatu, as voltas com Maracatu, lembranças de um tempo passado, presente em sonhos na Serra Azul. Lembranças de um tempo passado, presente em sonhos na Serra Azul.